O medo é justamente para isso. Ele vai fazer ou que você não se aproxime de algo, né? Ou se você tiver que se aproximar, você não vai se aproximar de qualquer jeito. Você vai se aproximar da maneira correta. E nós já lemos aqui, inclusive, que o medo segundo Calbart, aliás, a coragem, né? Coragem é o medo entregue à oração. Então, o líder vai sentir medo, certo? Isso é normal, faz parte. Mas a coragem, ela vai se sobrepor ao medo. Então, o que se destaca como virtude aqui não é o medo, e sim a coragem. A coragem se destaca como virtude, que é uma qualidade psíquica, é uma qualidade da nossa alma. E aí tem aqui algumas frases ditas aqui por alguns homens importantes sobre coragem, na página 8. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, disse que a coragem é corretamente considerada a primeira qualidade humana, porque é a realidade que garante todas as outras. Então ele chama o medo de uma qualidade que garante todas as outras. Então a coragem tem que ser a primeira coisa a acontecer. É interessante que vocês, quando a gente vê uma criança, né? A criança não tem medo de nada, né? A criança não tem medo de nada. A criança, ela é dotada já de uma coragem já intrínseca dentro dela, uma coisa assim meio que motriz mesmo. E justamente por isso ela tem que ser cuidada, protegida, porque ela não tem medo de nada. Nada. Então ela vai em cima de tudo. Se for para pôr a mão no fogo, ela põe. Se for para se jogar no buraco, ela se joga. Mas não porque ela conscientemente está fazendo isso. É porque essa natureza, essa coragem inata que é dada para ela, é essencial para a formação dela. Ela precisa enfrentar para poder aprender, para poder se desenvolver, né? Então, isso vai muito de acordo com aquilo que Winston Churchill fala, sobre que a qualidade ela tem que ser a coragem tem que ser a primeira qualidade humana, porque ela vai nos ensinar, ela garante, né, as demais que vão vir. O Martin Luther King Jr. ele diz que a capacidade máxima de um homem não se mede dos momentos de conforto e conveniência, né, mas nos tempos de desafio e controvérsia. O Augusto Cury, que escreve muito fartamente a respeito do comportamento de Jesus, Augusto Cury que foi um ateu, se converteu, né, porque de tanto ele sendo um psicólogo, um psiquiatra, né, nessa área aí, ele procurando conhecer, entender a mente de Jesus, ele não aguentou. Falando, isso não existe de verdade. Ele primeiro acreditou no Jesus homem, para depois passar a acreditar no Jesus Deus. Porque uma vez que você acredita no Jesus homem, é impossível você não acreditar no Jesus Deus. Ele conta num livro dele chamado Jesus Cristo, a inteligência de Cristo, alguma coisa assim. Eu li esse livro há muitos anos, nem mais nome. Alguma coisa, a inteligência, acho que eles devem saber. Não é o maior psicólogo não. Não, é outro livro, mais antigo que esse aí. É alguma coisa lá, a inteligência de Cristo. E ele mostra justamente que Jesus Cristo, como um grande líder, ele manifestava tudo isso aqui, ó, no meio da adversidade, da perseguição, do confronto, ele sempre tinha um conselho, ele sempre conseguia se sobressair. Ninguém conseguia encurralar. Nenhuma situação dominava a mente dele, por mais que ele tivesse medo, ele sempre sabia o que falar no momento, sempre com a palavra sábia. Então, nos momentos que ele estava sendo espremido, nos momentos que ele estava sendo perseguido, as pessoas querendo matá-lo, querendo pegar ele tinha sempre uma
estratégia, uma frieza. Isso aí chamou a atenção do Augusto Cury, né? Como que alguém em tais situações consegue manter a serenidade, manter a calma, manter a tranquilidade e ainda dar conselhos. Dar conselhos. Porque Jesus, ele não disse, assim, se a gente for considerar, a gente não pode dizer que Jesus era um miserável, né? Ele era trabalhador. Ele tinha casa em Cafarnaum. A casa era dele. O pai dele era trabalhador. Viu? Embora lá em Jeremias 22, versículo 28, ali, se não me fala, 28, acho que até o 30, se eu não me engano. Ali, em Jeremias 22, 28 até o 30, é cortada da descendência de Salomão o quê? O rei. Ou seja, ali, por causa, agora eu não me lembro o nome do rei, isso é o Jeconias, sei lá, vocês leem aí e falam, me corrija, se eu estiver errado. Conias. Hã? Conias. Jeconias, é isso mesmo? Não, tá Conias. Jeconias. Esse Jeconias é um descendente de Salomão, certo? Um rei descendente da coroa de Salomão. Davi teve 2 filhos com a Batseba. Quem foi o outro? O primeiro foi Salomão, mas teve um outro chamado Natã. Então, com a Batseba foi o Natã e o Salomão. Só que, o que está escrito aí em Jeremias 22, 28? O versículo, acho que é o 30. Leia o 28, irmã Rosângela, por favor. 28, 29 e 30. Pois este homem Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso que ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora, ele e sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará. Quem? Nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi. Para quê? Se assentar no trono de Davi. De Davi, tá vendo aí? E reinar ainda em Judá. E reinar. Aí, ó como Deus é sábio, né? Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linha torta. É um ditado popular. Ele não está na Bíblia. Mas olha que Deus faz mesmo isso aí, viu? Por quê? Porque Deus ele tem 2 filhos. Deus ele dá 2 filhos para Davi, para a promessa não cair por terra. Por quê? Lá o Messias tinha que vir de quem? Tá? Eu não sei, eu estou entrando aqui em outro assunto, irmão. Deixa eu parar com isso. Não, vá. Não, estou entrando em outro assunto. Não vou falar rapidinho, mas não vou me aprofundar não, porque senão pode... mania que eu tenho, mas eu vou só... Já comecei, eu vou falar rapidinho. Então, porque Salomão, lembra que eu falei de liderança? Salomão, mas ele perde, o reino é dividido, por causa de Roboão, filho dele e tal, e prossegue. O reino de Israel, o reino norte, vai ter uma série de reis maus. No ano 782, 783, aí o acho que foi Salmanasé, ele vai e varre o reino norte, fica o reino sul, mais 100 anos. Aí a descendência de Judá, a tribo de Judá, que tinha por cabeça Davi, segue o mesmo caminho do reino do norte. Esse é um rei da descendência de Davi, da descendência de Salomão, com Batseba, que levava a coroa real. Então todo rei de Judá, vindo da descendência de Davi e Salomão, via Salomão, não via Natã, mas via Salomão. A coroa real veio dos descendentes da linhagem de Salomão. Esse aí foi o último. Depois dele, e agora? De onde que vai vir Jesus? Leia a genealogia lá do capítulo 3 de Lucas. E veja lá a genealogia de Lucas, depois vocês vão ver.
apareceu um Natan lá, cruzando o caminho? Por quê? Foi rasgado, irmãos. Ó, sabe, essa descendência de Salomão foi cortada, igual o Eli, igual foi cortado o sacerdócio da família de Eli, foi cortada a coroa da descendência de Salomão em Jeconias. Mas Deus tem, sabe? Se eu falar truque na manga, eu vou estar falando coisa errada, né? O truque, Deus não tem truque nenhum, não. Deus tem estratégia. Quem era a estratégia? Quem era, irmão, a estratégia? Hã? Quem que era a estratégia de Deus aí? Jesus. Vamos ver quem fala. Jesus. Natan. Oxi. É da Natan. Agora, depois vocês brigam lá com a Bíblia, lá, vai ler, estudar. Eu tenho que deixar alguma coisa lá, que é para vocês também, né? Que façam, não? E leia a genealogia lá de Jesus. Só vou dar uma pista para vocês. Lá, essa genealogia não é a genealogia de José. É a genealogia de Maria. Não se engane com o nome que está escrito lá. José, filho de Ram, não sei o que. Não sei o que é Ram. Ram alguma coisa. Não sei. Mas qual é o nome dele? Hã? De Eli. Eli, filho de Eli. José, só para vocês entenderem quando forem em casa, eu só vou desmistificar isso aí. Esse filho de Eli, na verdade é José, genro de Eli, o Heli. Porque o grego, nessa época, não existia palavra na língua grega para genro. Então foi usado a palavra filho. Se ali se ele é genro de Heli, então o Heli era o pai de Maria. Então essa genealogia de Lucas é a genealogia que leva Jesus até o caminho cruzado lá, onde vai bater no Natan. Vocês podem ler que lá no meio está o Natan, mas não está Salomão. Aí tem gente que vai ler a genealogia de Jesus, escrita por Lucas, e a genealogia de Jesus, do ponto de vista de Mateus, ele fala, a Bíblia está com contradição. Por quê? Porque não estudou a exegese, tem coisa que tu sabe. Vocês estão aprendendo hoje porque estudaram teologia. Mas na época não existia a palavra grega para genro. Aí colocou José como filho de Eli, sendo que ele era genro e ele era pai de Maria. Aí vocês leram. Vamos lá. Então Jesus, ele era trabalhador. Jesus, ele tinha a sua casa. Ele não era miserável. Mas ele andava e dizia, as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ele era assim, sabe, irmão? Não levava nada. E como alguém vai seguir uma pessoa dessa? Fala para mim. Perseguido, porque não era por causa dos sinais. Porque Jesus nunca fez um milagre com seus discípulos, com ninguém, para ele poder fugir de ninguém. Era sempre o quê? Palavra. Então os discípulos estavam andando com alguém de alta periculosidade. Jesus era uma pessoa assim, eu digo, não porque ele era perigoso, mas ele era um perseguido. Quem andasse com Jesus, ia morrer, né? Se Jesus... Porque quando Jesus foi capturado, cada um tomou sua trouxa e se mandou, né? Fugiu. Porque andar com Jesus era corajoso. Porque o homem era procurado, né? Procura-se vivo ou morto. Imagina a placa lá. Ninguém gostava, porque Jesus não dava boi para pecado não, né? Mas isso é uma capacidade de liderar. O líder, ele consegue arrastar multidões. Igual o Mahatma Gandhi, lá na Índia. Mahatma Gandhi não tinha nada, ele vivia, sabe? Mas ele conseguiu, com a ideologia dele, fazer uma marcha da paz, levando multidões e multidões e multidões. Aí vinha lá a polícia, aí descia o rei no povo, e o povo caía, se levantava andando. Aí chegava, toma em cacetete, toma um rasteiro, toma derruba, batendo. Aí o povo levantava andando.
Porque Gandhi ensinou eles, né? Gandhi não era crente não, mas ele deve ter lido a Bíblia. Com certeza leu, né? Levantava e ia embora. Apanhando, caindo, mas levantando e sem murmurar, sem reclamar, sem bater em ninguém, sem revidar. Para quê? Quem é que vai seguir um homem desse? O homem era líder. Vai saber o que ele incutiu na mente daquelas pessoas ali. E as pessoas seguiam alguém para matadouro. Igual o que aconteceu depois da descida do Espírito Santo, Atos 2, né? Aí o negócio foi diferente. Os crentes davam até a vida por seguir Jesus. A liderança, irmãos, aqui tem muitas outras citações aqui. Tem uma citação do Billy Graham. Ele diz que a coragem é contagiosa. O Billy Graham ele fala isso. Já que nós estamos falando de Billy Graham, que é norte-americano, na independência dos Estados Unidos, na guerra da independência, em 1775, foi a guerra da independência. Tem um filme chamado O Patriota. Eu gosto de ver filme épico, gosto de ver filmes que ensinam história, que são coisas. Até com o desenho do Pica-Pau eu aprendo história. Mas hoje o meu propósito é sempre ver alguma coisa que me traga algum fruto, que eu possa, sabe, aprender com aquilo. E eu me lembro desse filme antigo, né, O Patriota, que eles estão no momento da guerra, que está todo mundo morrendo, soldado levando bala, caindo, tá? Espada descendo, morrendo. E aí o exército dos rebeldes, estavam lutando pela independência, contra a Inglaterra, eles estão tudo correndo, voltando, tudo machucado, tudo capengando, correndo, voltando com a espada, largou tudo para lá. Aí, o líder, que era o Benjamin Martin, no filme que era era o Mel Gibson, né, se não me engano, aí que era o Benjamin, ele era líder, sabe o que ele faz? Ele pega a bandeira, só a bandeira, e saiu com a bandeira correndo assim, ó, fazendo assim com a bandeira. Saiu correndo. Tudo na contramão, que todo mundo estava fugindo. Aquela bandeira, quando eles viram aquela bandeira sendo, todo mundo parou e voltou e foi para a guerra de novo. Eles venceram a guerra. Agora você imagina, olha só a coragem do líder. É um líder que confia naquilo que ele ensinou para o povo. É um líder que ele sabe quem que ele representa para o povo. E ele sabe que ele pode se arriscar por aquele povo. Porque se aquele povo, ao ver a bandeira, não decidir segui-lo, ele ia morrer com a espada lá no bucho ali na hora. Porque era só ele e a bandeira. Mas ele era um líder. O povo se espelhava no líder. E quando viram a bandeira sacudindo, eles foram para trás. E foram para cima, e venceram a guerra. Então o líder, ele tem que ser um antagonista. Ele tem que ser um antagonista. É a questão aqui dos 12 espias. Ele tem que ser um antagonista. Ele tem que pensar positivo. Ele tem que ter uma visão, sabe, que vai além da visão da maioria. Não dá, na verdade ele tem que mostrar a visão dele para a maioria. Mas o problema aqui, dos 12 espias, é que os 12 que foram escolhidos eram líderes. Aí é que tá. Foram escolhidos 12 espias porque eram 12 líderes. Por que você acha que quando 10 daqueles líderes que foram para lá, que viram só gigante, só viram o povo numeroso, e 2, eles só viam as belezas da terra, eles viam a promessa, a terra que manda leite e mel. Então Josué e Caleb, enquanto estavam se deliciando com a visão da terra, os outros 10 estavam tudo assim, ó. Olha o tamanho daqui. Olha. Não vai dar certo. Assim. E os 2 ali. Olha, Jesus, que coisa maravilhosa, a terra que Deus nos prometeu. É linda. Olha os rios. Olha, aqui dá para plantar muita coisa. Aqui dá muita fruta. Que terra maravilhosa. Eles só viram a terra. Aí quando a gente vai ler lá, né, lá no capítulo 14, 13 e 14 de Números, você vai ver
Aqueles 12 que eram líderes, irmão. Tem líder que, oh meu Deus do céu. Tem líder que é terrível. Ele chegou lá, contando para o povo, olha, esquece tudo. Porque a terra está cheia dos descendentes de Anak, é tudo gigante, os homens lá. Eles estão cobrindo a terra igual o gafanhoto. Não adianta a gente chegar lá, o povo, Moisés, por que você nos tirou do Egito, Moisés, para nos fazer para morrer aqui nesse deserto? Que Deus disse, é tudo mentira, Moisés. E Josué e Caleb, mas a terra é boa. A terra é boa, eles só falavam isso. Só isso. Mas a terra é boa, olha só. Aí está tudo aqui, não. Na página 8, lá embaixo. Aí. Quer ver? Eles, ó, é até bonito. Aqui está fazendo uma espécie de um paralelismo, né? Antitético. Uma espécie de um paralelismo antitético. Uma ideia que contrária à outra. Então a primeira aqui, ó. 10 medrosos voltaram amedrontados daquela importante missão e trouxeram o seguinte relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também, olha, ali nós vimos os filhos de Anak. Palavra de desânimo. Palavra, sabe, de medo, de covardia. O outro, aí vem, aqui já é a parte positiva do paralelismo. 2 homens corajosos voltaram da mesma missão, entusiasmada, animando o povo a conquistar a terra. Quando vocês vão ver lá, eles estão dizendo, mas a terra é boa. Eles só viram o quê? A promessa, a terra boa, a terra que emana leite e mel. Enquanto os outros só viam problema, sabe? Só via problema, só via dificuldade, bota dificuldade em tudo. E não consegue ver, sabe, as bênçãos que estão por detrás daquilo ali. Só enxerga o gigante, mas ele não enxerga Deus quebrar com o gigante. 10 tímidos relataram que os inimigos eram mais fortes, olha só, mais fortes, e que a luta não adiantaria. 2 homens corajosos, indignados, rasgaram as vestes e disseram, a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dar terra que emana leite e mel. E aí vai, e continua. Os medrosos disseram que a terra consumia seus moradores. Olha só, eles usaram até aqui, né, uma hipérbole para causar mais medo ainda. Dizendo que a terra devorava os seus moradores. Que negócio é esse? Dizer que estava tendo terremoto para que a terra engolia o povo? Por quê? Isso aconteceu lá com Coré, Datã e Abirão, né? A terra não abriu para engolir eles. Então vamos usar aqui uma experiência que eles conhecem, que eles viram, para poder amedrontar. Então quem é assim, irmão, quem gosta de derrubar os outros, ele já sabe muito bem as ferramentas que ele vai usar para isso. Ele vai trabalhar no teu medo. O diabo trabalha naquilo que você tem medo. Porque você já viu, você se aterrorizou. O povo já tinha experiência lá quando viu a terra se abrir, para engolir Coré, Datã e Abirão. Ó, a terra engole os homens lá. Se você for para lá, você vai ver. Vocês lembram lá o que aconteceu? Que engoliu Coré e Datã? A terra faz a mesma coisa lá. Não vai não. Olha, mas o líder, porque tem aquele que é antagonista no sentido positivo, mas tem aquele líder que ele é antagonista no sentido negativo, que são no caso desses aqui. Esse tipo de líder antagonista ele é uma miséria em qualquer lugar que ele vai, porque ele é líder. Ele é líder. E ele consegue convencer igual o Henrique Cristo. Olha, tem gente que acredita naquele doido do Henrique Cristo. Mas tem gente que segue, por exemplo, o Bakir al-Baghdadi, que era o que foi morto um tempo atrás, esses dias. Dizem que matou, né? Que é o califa do Estado Islâmico. Aquele cara que passou só uma vez na televisão,
todo de preto, com barbona, né? Turbante preto. Aquele é o califa do Estado Islâmico, dizem que mataram. Aquele cara, o que ele dizia, ele que criou toda essa miséria do Estado Islâmico, o que ele dizia era lei. Ele mandava o povo se matar, se explodir com bomba. E já viu como que é? Como que é? É a pessoa escolhida, irmão. E quando um daqueles que estão ali são escolhidos, é uma festa. Eles se abraçam, o cara chora, ele se ajoelha. Ah, eu fui escolhido por Alá, eu vou para poder ver as 70 virgens. É assim. É uma festa quando é escolhido. Aí o camarada vai lá, se enche bomba no corpo lá e morre, e vai para o inferno. Quem fez isso? O líder antagonista. Viu? Esse tipo de líder que faz isso. Ele existe. Isso é que é ruim. Porque não existe só os líderes qualificados. Existem aqueles que só servem, que nem um Che Guevara da vida. Eu posso falar porque aqui ninguém é comunista, né? Que nem um Fidel Castro da vida, tem líder. Igual o Adolf Hitler da vida, não tem? Não tem? Esses são os líderes que o mundo não merecia ter. O mundo não, ou merecia, né? Acho que merecia. Sim ou não? Sim. Acho que merece, porque o povo não quer saber de Jesus. Então merece. E por aí vai. Esse relatório, olha irmãos, eu me lembrei agora de. Deixa eu ver se tem dá, temos meia hora aí. Eu me lembrei agora que, falando desse negócio de liderança, quando eu era vendedor, eu me lembro que numa palestra disseram pra gente o seguinte, o palestrante contou a seguinte ilustração, que uma empresa de sapatos norte-americana, ela estava fazendo uma campanha para aumentar as vendas de sapato. Escolheu 2 vendedores, assim, dos melhores da corporação, e mandou para a Índia, para poder fazer uma pesquisa de mercado lá na Índia. E mandou ambos para diferentes lugares da Índia, diferentes cidades. O primeiro que estava lá, que foi para a região, não sei se norte, sei lá, depois de 2 dias de pesquisa de campo, ele mandou um relatório, dizendo o seguinte: cancela a produção imediatamente, chefe, porque aqui ninguém usa sapato. E lá, eu não sei se vocês já viram os vídeos, o povo da Índia é tudo descalço, né? Tem uns que são tão pobres que eles amassam a garrafa PET, colocam uma correia e calçam a garrafa PET, como chinelo. E lá é o costume, o povo, em vários lugares, não usar calçado, né? Aqueles indianos que são devotos daquela religião hindu, que é uma religião autóctone, uma religião autóctone. O que é uma religião autóctone? É uma religião que aquela nação já nasce dentro dela, ela é formada dentro daquela religião. Aquela religião, ele não se converteu, ele nasceu, e as origens daquele povo são pautadas desde os primeiros habitantes dentro daquela religião, uma religião autóctone, e ela embarca todo o modo de vida daquele povo, que é a religião hindu. E o outro, sem saber do relatório do primeiro, estava em outra região, ele fez a pesquisa de campo dele, e depois de 2 dias ele mandou o seguinte fax lá, dizendo, era fax da época, né? Chefe, triplifica a produção, porque aqui ninguém usa sapato. E aí? Isso é questão de visão, irmãos. Tá? É a questão de visão. É a liderança. O líder, no meio da adversidade, no deserto, ele enxerga um jardim, ele enxerga um oásis, ele motiva, sabe? Ele coloca a roda para girar, ele pensa em soluções. Tem aquele que só leva problema, mas tem aquele que só leva o quê? Solução, que é o que importa. Problema todo mundo sabe que tem. Problema todo mundo sabe que tem. Agora, é no meio da adversidade que surge o quê? As soluções. John Maxwell,
ele tem uma frase interessante, que eu vou ler a parte final dessa frase dele, que ele diz assim, ó, mostre-me um líder sem visão, e eu lhe mostro alguém que não vai a lugar nenhum. Olha que coisa. Me mostre um líder sem visão, e eu te mostro alguém que não vai a lugar nenhum, porque não vai mesmo, é cego, não tem visão. Como é que ele vai, né, resolver situações? Na melhor das hipóteses, está andando em círculos. Olha só, irmãos, o que é visão? O que é visão? Jesus ele disse, né, que em Lucas, acho que em Atos 1:8, ele reforça dizendo que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, né? Começando em Jerusalém, não é isso? Depois para onde? Judéia. Jerusalém, lá no capítulo 3 de Mateus, onde é que Jesus está? Em Jerusalém, na festa da Páscoa e pregando para Nicodemos. Ele sai de lá, ele vai para a Judéia, perto de onde João estava batizando. Ainda acho que no mesmo capítulo 3 também ali, entre 3 e 4, não me recordo, é por ali. Aí Jesus está na Judéia. Quando ele está, aí depois ele fica ali, os discípulos batizam. Daqui a pouco Jesus está entrando no capítulo 4, na Samaritana, ele estava entrando em Samaria. Então Jesus, ele começou em Jerusalém. E pode, se vocês forem ver, analisar, antes disso, onde que Jesus estava? Em Caná da Galileia. Primeiro milagre na Caná da Galileia. Depois ele vai para Jerusalém, Judéia, Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus não vai mandar você fazer aquilo que ele não faz. Entendeu? Mas aí alguém pode perguntar, isso confia na terra? Sabe quando começa a graça na Bíblia? O que é o período de graça? Porque antes era a dispensação da lei, não é? Não é a lei? Judeu não queria não tinha que pregar para judeu? Jesus não foi para os seus, para Israel? Só que Jesus, como Jesus, ele só pode ensinar aquilo que ele faz. Ele falou, eu vou embora, mas eu tenho que dar um exemplo para esse povo aí, não pode ser um negócio desse. Senão o povo vai achar que eu estou mandando fazer aquilo que eu não fiz. Onde que ele vai? Todo o ministério de Jesus, de 3 anos, somente uma vez ele sai das dependências. Eu estou falando dos 3 anos de ministério de Jesus. Somente uma vez ele sai das dependências de Israel para a região de Tiro e Sidom, no extremo norte, na região da Fenícia. Sabe para quê? Inaugurar o período da graça. Com quem? Quem lembra daquela mulher sírio-fenícia? Uma estrangeira. Irmãos, evangelho era só para judeu. Aí Jesus quebra o protocolo. Eu acho engraçado. Você imagina Deus na hora, né? Lá de cima o pai, observando o trabalho do filho, ali pregando para os judeus. Eu sei que não é assim, mas só para quebrar um pouquinho aqui o giro. Imagina quando Jesus está lá e passa a fronteira, que ele chega na mulher lá e aí o pai coloca a mão na cabeça. O que é que você foi fazer? O que é que você está fazendo aí? Ô papai, eu estou agora aqui iniciando o período da graça, porque o evangelho vai ser pregado a todos os povos da terra. Ela é a primeira gentílica, então agora pode reservar o lugarzinho dela também. Tem muita gente que pensa que o período da graça, ele começou na morte de Jesus, né? Não, porque evangelho, graça, é quando a salvação, ela sai dos judeus para o gentio. Aquela mulher foi a primeira. Então Jesus disse, agora ele completou,
Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí Paulo, como era líder, aí vocês vão acompanhar comigo. Gálatas, Colossenses 1. Vamos ler o versículo 23. Colossenses 1, 23. Olha o que é a visão de líder. Visão de liderança. O líder, ele cumpre com os desígnios para o qual ele foi comissionado. Se o líder ele não tiver como fim, como objetivo, o propósito para o qual ele foi chamado, então ele não é líder. Ele é um líder inútil, é um servo inútil. Porque ele recebeu uma comissão. Foi comissionado para fazer aquilo. Não fez. E não fez. O que é que está escrito aí, irmãos? Lê para mim, por favor. Colossenses 1, 23. Isso, versículo 23. Sim, na verdade.